Bom, a fala do governador Tarcísio, lá do estado de São Paulo, em relação ao Guilherme Boulos, pode conduzir à cassação do registro de Ricardo Nunes, inclusive conduzi-lo à situação de inelegibilidade. Além, é claro, de conduzir o próprio governador Tarcísio à cassação do seu diploma e também a sua inelegibilidade. Nós vimos aí que na semana passada, no domingo, no dia das eleições, o governador Tarcísio fez uma manifestação em público, bem quando as urnas eletrônicas já estavam abertas, e ali ele sugeriu que haviam interceptações telefônicas ou conversas interceptadas que teriam captado diálogos em que membros da facção criminosa PCC orientavam o voto em Guilherme Boulos. Claro, sugerindo então que o Guilherme Boulos é aliado da facção criminosa. Claro, isso para muita gente tem gerado e gerou uma disparidade significativa dentro das eleições, o que fez com que o Guilherme Boulos, inclusive, através do seu partido, ajuizasse a ação de investigação na Justiça Eleitoral para buscar uma punição em face do governador Tarcísio e do prefeito Ricardo Nunes, e reeleito prefeito lá no município de São Paulo. A questão que se faz, existe previsão legal para que o prefeito Ricardo Nunes seja prejudicado diretamente pela fala do Tarcísio? Quem falou foi o governador do estado, não foi o Ricardo Nunes. Agora, o Ricardo Nunes pode ser prejudicado por uma fala do Tarcísio e, por isso, inclusive, perdeu o seu mandato de prefeito, o mandato que ele está exercendo e o mandato que ele iria continuar a exercer em virtude da reeleição. E, além disso, ele ainda pode ser tornado inelegível para o exercício do cargo de prefeito ou qualquer outro cargo político lá no município de São Paulo. Quero trazer para você aqui primeiro a fala do governador Tarcísio. Né? Você ainda não viu? Veja só o que o governador disse. Opa, Quando alguém faz uma aqui é o Boulos se manifestando. Quando alguém faz uma acusação tão grave, é governador do estado, controla a Polícia Civil. Houve interceptação de conversas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Então, o governador sugere aqui a existência dessas conversas sigilosas que foram captadas, foram interceptadas de dentro do presídio. E a gente sabe, dentro do presídio é onde a gente tem o maior agrupamento de indivíduos voltados à prática de infrações penais nesse contexto das facções criminosas. Aí, continuando o vídeo... Essa ação de inteligência, houve essa interceptação, agora isso não vai ter influência nenhuma nisso. O governador disse que não vai ter influência nenhuma nas eleições. Só que assim, não vai ter influência nas eleições, segundo a ação que foi ajuizada, não teve influência nas eleições em relação ao candidato que perdeu, o Guilherme Boulos. Mas a chapa do Guilherme Boulos a acusa de que isso ocasionou e influenciou significativamente as eleições para vitória de Ricardo Nunes. Eles estavam orientando a votar? Qual era o candidato que eles orientavam? Aí ele pergunta quem que é esse candidato, né? A facção estava orientando, governador, a facção está orientando quem votar, está orientando votar em quem? Para saber em quem, em referência a quem esse diálogo indicava voto, né? Orientavam a votar? Em São Paulo? A partir desse momento, então, o que acontece? O governador, quando as urnas estavam abertas, né, a eleição estava acontecendo, ele vai e faz essa afirmação, indicando, olha, a facção está mandando votar no Boulos. É claro, isso aí indica, o Boulos é aliado da facção, é isso que fica implícito, eu acredito que fica até bem explícito, né, fica bem direto, bem compreensível de que é justamente a fala do governador do estado indica isso, a facção criminosa está apoiando o candidato Guilherme Boulos. Aí tá, aí qual que é a pergunta que se faz? Bom, o Ricardo Nunes, que não falou, não foi o candidato a prefeito, então reeleito, né, no caso Ricardo Nunes, que fez essa afirmação. Quem fez essa afirmação foi o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O Ricardo Nunes pode ser considerado inelegível em razão dessa afirmação por parte do Tarcísio? Nesse contexto, a gente precisa acessar a legislação eleitoral. Então, aqui eu estou com a Lei Complementar número 64 de 1990, que estabelece os casos de inelegibilidade para a cessação e determina outras providências. Bom,
que essa lei diz? Diz o seguinte, olha, são inelegíveis para qualquer cargo, né? Esse aqui é o artigo 1º, são inelegíveis, olha, para qualquer cargo. Eu trago você aqui na linha D. Os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração do abuso do poder econômico ou político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados. Então aqui o Ricardo Nunes vai ser diplomado, ele concorrer e vai ser diplomado, bem como as que se realizem nos 8 anos seguintes. O que acontece? A legislação estabelece que mesmo que o indivíduo não tenha praticado ele diretamente os atos que ensejaram o abuso do poder político e econômico, ele pode ser prejudicado simplesmente por ter sido beneficiado. Então, é claro, o Ricardo Nunes não praticou. Esse ato não foi praticado. Inclusive, aparentemente, o candidato Ricardo Nunes, nas suas manifestações, sempre mantinha ali uma tranquilidade. A gente vê, pelo menos através dos debates que foram vistos, a gente observou que o candidato Ricardo Nunes se mantinha assim dentro de uma ordem ali, dentro de uma ordenação, dentro daquilo que se espera de um candidato. Então, razoavelmente não se verifica ali por parte do Ricardo Nunes nada que pudesse ensejar a sua inelegibilidade, a cassação do seu registro, enfim, algo desse tipo. Agora, a fala foi do governador do estado de São Paulo, só que influencia diretamente, inclusive, o Ricardo Nunes estava ao lado do governador Tarcísio de Freitas no momento da fala. Então, é claro que o candidato Ricardo Nunes acaba sendo beneficiado pela fala que foi dita pelo governador Tarcísio de Freitas. E aí eu queria trazer para você um texto que aí, ao finalzinho lá, ainda dentro da Lei Complementar 64, ela traz as consequências de caso a ação de investigação eleitoral seja julgada procedente. Ela diz o seguinte, olha aí, aqui é o artigo 22, o inciso 14, diz, olha, julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o tribunal declarará inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato. Aqui também corre o risco de entrar o governador Tarcísio, mas isso conversa para outro vídeo. Combinando-lhe sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso de poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral para instauração do processo disciplinar, se for o caso, de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar. Entendeu comigo aqui? Veja só, a cassação do registro do candidato diretamente beneficiado pela interferência. O que se diz, então? Que a fala do governador Tarcísio de Freitas interferiu diretamente no resultado das eleições que aconteceram no município do estado de São Paulo em 2024. É isso que se afirma. Aquela fala do Tarcísio, se a Justiça Eleitoral entender dessa forma, vai conduzir à perda do mandato do prefeito eleito Ricardo Nunes. Isso é algo assim muito sério, porque, claro, envolve a perda do mandato de um prefeito que teve ali, muitos votos, milhares de votos, milhões de votos, e por uma questão que foi praticada por um terceiro, mas que supostamente teria influenciado, então, no resultado da eleição. É este o cenário que tem aí. Então, se você se interessa por essa coisa de justiça eleitoral e processo político, isso, claro, aqui, meus caras, aqui a gente mantém uma elegância, que a gente evita falar com agressividade, com brutalidade. Ah, mas isso é perseguição. Não, objetivamente, esse é o fato que é imputado. Né? Uma fala do governador do estado do Rio de Janeiro, que, é claro, tem muito poder político e econômico nas suas mãos, no exercício do cargo, e ele fala no exercício do cargo. Ele diz, a SESDEC, a Secretaria de Estado, através da Polícia Militar, me informou a existência dessa informação, e significa, então, que o candidato adversário do que eu estou apoiando é apoiado da facção, é aliado da facção. É algo muito grave, com toda certeza é muito grave. Sob a minha perspectiva, não sei se seria o caso de ensejar uma condenação, mas, com toda certeza, a Justiça Eleitoral já foi acionada e nos próximos dias ou próximos meses aí nós teremos um resultado, uma resposta da Justiça Eleitoral sobre esse fato. E aí realmente pode suscitar um debate muito profundo
e trazer outras consequências diversas aí. Queria saber sua opinião. Você acha que o Ricardo Nunes tem que ser prejudicado pela fala do governador Tarcísio? Ou não? O Tarcísio falou e é problema dele, ele tem que resolver com a Justiça Eleitoral e o Ricardo Nunes ficar fora dessa discussão. Queria que você deixasse aqui seu comentário, se inscreva no canal e a gente se vê em outro vídeo aí. Valeu, forte abraço.